Pode ser que a característica que torna um homem mais respeitado, admirado e genuinamente atraente não seja a conta bancária dele? Pode ser que não tenha nada a ver com a sua aparência física, seu carro ou as palavras bonitas que ele decorou. Para dizer, se a resposta é não, por que 99% dos homens passam a vida inteira correndo atrás dessas coisas, ignorando completamente o único traço que uma mulher percebe nos primeiros 5 minutos de conversa, sem que ele precise abrir a boca para se gabar? O que faz com que alguns homens deixem uma marca profunda, uma lembrança inesquecível no coração e na mente das pessoas, mesmo quando eles não fazem o menor esforço para impressionar ninguém. Antes de eu te revelar que característica é essa, preste muita atenção. Se você consome e valoriza esse tipo de conteúdo que te faz crescer como homem, inscreva-se no canal agora e deixe o seu like. Isso diz ao algoritmo do YouTube para entregar essa mensagem a milhares de outros homens que estão precisando urgentemente dessa sabedoria. E por favor, escreva nos comentários de qual país ou estado você está assistindo. Eu sempre leio os comentários e adoro saber de onde a nossa irmandade está se conectando. Existe uma crença espalhada na nossa sociedade, especialmente entre homens que já passaram dos 30 ou 40 anos, de que as mulheres são sempre atraídas pelo homem que fala mais, pelo homem romântico de novela, ou por aquele que gasta rios de dinheiro para mostrar status. A cultura moderna nos vendeu essa mentira. Mas, após anos estudando dinâmicas de relacionamentos, lendo profundamente sobre psicologia comportamental, filosofia estoica e observando centenas de histórias reais de casamentos que fracassaram e prosperaram, a realidade se mostra completamente diferente. Sim, dinheiro e beleza podem atrair a atenção inicial. É o instinto humano. Mas sabe o que eles não conseguem fazer? Eles raramente constroem respeito verdadeiro e duradouro. E sem respeito, não existe amor que sobreviva. A característica sobre a qual vamos mergulhar fundo neste vídeo de hoje e que vai mudar a sua forma de ver o mundo chama-se equilíbrio interno. O equilíbrio interno é aquela capacidade silenciosa, forte e inabalável de controlar a si mesmo. É a decisão de não permitir que emoções momentâneas, raiva, ciúme, frustração, tomem o volante das suas decisões. A filosofia estoica, liderada por grandes mentes como Marco Aurélio e Sêneca, já falava sobre isso há mais de 2000 anos. Hoje, a psicologia moderna apenas confirma o que os antigos já sabiam. Pessoas que possuem regulação emocional constroem relacionamentos muito mais estáveis e ganham o respeito de todos ao seu redor, quase como mágica. Para você entender a profundidade disso, imagine a seguinte cena. Quero que você visualize com clareza. Um homem volta do trabalho. Foi um dia exaustivo. O chefe pegou no pé, o trânsito estava caótico. Ele entra em casa querendo apenas paz. Mas ele descobre que a esposa também teve um dia terrível. As crianças viraram a casa de cabeça para baixo. O clima está tenso. Um comentário atravessado é feito. O tom de voz dela sobe. O que acontece aqui? Neste exato segundo, a biologia assume o controle de 99% dos homens. Eles agem por reflexo. A voz dele também sobe, ele se defende. Ele ataca de volta. Uma pequena fagulha se transforma em um incêndio. O que era apenas cansaço vira uma guerra de egos que vai durar 3 dias de silêncio e ressentimento na casa. Agora, imagine um homem diferente na mesma exata situação. Ele não foge da casa. Ele não grita. E o mais importante, ele não tenta vencer a discussão. O que ele faz? Ele respira fundo. Deixa o silêncio preencher o espaço por 2 segundos. Ele olha nos olhos da esposa e diz em um tom baixo, calmo e firme: Eu percebo que nós dois estamos exaustos agora. Ninguém vai se entender assim. Vamos tomar um banho, jantar e conversamos sobre isso daqui a pouco. Parece simples, não é? Mas psicologicamente, essa atitude exige uma força mental brutal. O que ele acabou de comunicar sem precisar explicar foi: eu sou o mestre das minhas emoções. Eu não permito que o caos ao meu redor dite como eu vou me comportar. Eu sou a rocha desta casa. As mulheres raramente vão verbalizar isso dessa forma, mas o sentimento de segurança emocional nasce exatamente nesse momento. A atração genuína dispara quando a mulher percebe que o homem consegue controlar a si mesmo antes de tentar controlar os outros ou a situação.
O maior erro masculino moderno é achar que força significa levantar a voz. A verdadeira força, meu amigo, é a capacidade de baixar a voz quando o mundo inteiro espera que você exploda. Vamos nos aprofundar em um caso real. Havia um homem que vivia reclamando que sua esposa havia se tornado fria. Ele dizia aos amigos: "Ela mudou. Ela não me deseja mais. Ela não se importa mais comigo como no início." Ele estava convencido de que o problema era ela. Mas durante algumas sessões de aconselhamento, quando ele começou a descrever a rotina do casal, o padrão oculto apareceu. Absolutamente toda discussão entre eles se transformava em um tribunal. Era uma batalha judicial para provar quem estava certo e quem estava errado. Se ela tentasse explicar que estava magoada com algo, ele a interrompia com lógica. "Mas você está sendo irracional, eu fiz isso por causa daquilo." Se ela chorasse, ele dizia que ela estava fazendo chantagem emocional. Se ele ficasse em silêncio, não era um silêncio de paz. Era o tratamento de gelo, uma forma de punição. Esse homem não percebia que estava destruindo a ponte da intimidade. Tijolo por tijolo, foi proposto um desafio a ele. Por 3 meses, ele não iria pedir para a esposa mudar nada, apenas ele mudaria sua abordagem. Toda vez que ela reclamasse, em vez de se defender, ele faria perguntas para entender. Ele a deixaria falar até o fim. O que aconteceu? O inesperado. Semanas depois, ela começou a iniciar as conversas. Ela ficou mais carinhosa. As risadas que não existiam há anos voltaram a ecoar pela casa. Por quê? Magia? Não. Psicologia humana. O ser humano responde instintivamente ao ambiente psicológico em que está inserido. Quando alguém se sente ouvido, sem ser julgado, ele se sente seguro. Quando há segurança, a guarda baixa. E quando a guarda baixa, a atração e a intimidade florescem naturalmente. O homem não precisou comprar uma joia cara. Ele só precisou dar a ela o seu ouvido e o seu autocontrole. Isso nos leva a outro grande mito moderno, o mito do homem superdisponível. Muitos caras acham que amor significa mandar mensagem a cada hora. Onde você está? O que está fazendo? Por que demorou meia hora para responder? Eles acham que isso demonstra que são bons parceiros. Mas da perspectiva da psicologia comportamental, quando a atenção se transforma em monitoramento, o outro lado começa a sentir falta de ar. A mulher não quer um carcereiro. Ela não quer um homem que vive em função de cada passo dela. Ela deseja um homem que confia nela, que confia em si mesmo e, acima de tudo, um homem que tenha uma vida própria. Imagine 2 perfis de homens. Primeiro passa o domingo inteiro esperando uma mensagem dela. Se ela demora, a ansiedade bate. Ele entra no Instagram dela, manda uma segunda mensagem, tenta ligar. A vida dele gira em torno de ser validado por essa mulher. O segundo homem ama a sua parceira. Ele é fiel e presente, mas no domingo de manhã ele vai treinar. Depois do almoço, ele lê um livro, trabalha em um projeto pessoal, visita a mãe ou se encontra com um amigo. Quando ele manda uma mensagem, ele guarda o celular e vai viver a própria vida. Qual desses 2 homens exala estabilidade? Qual deles gera respeito instantâneo? Independência emocional não significa ser frio, distante ou um bad boy babaca. Independência emocional significa que a sua felicidade não é refém das ações de outra pessoa. É exatamente isso que o estoicismo ensina. Sêneca dizia: "Ninguém é livre se não for mestre de si mesmo." Não coloque a chave da sua paz interior no bolso de outra pessoa. Existe um ponto cego enorme na vida da maioria dos homens, especialmente quando eles cruzam a linha dos 35, 40 anos. Conforme amadurecemos, a qualidade da conexão passa a valer. Muito mais do que 1000 palavras bonitas. No início de um namoro, os elogios funcionam. Você fala bem do cabelo dela, do sorriso, manda flores. Mas 10 anos depois? 10 anos depois, a linguagem do amor é traduzida em atitudes silenciosas e consistentes. É o marido que percebe que ela está sobrecarregada e lava a louça sem pedir palmas. É o parceiro que escuta até o fim antes de dar sua opinião. É o homem que respeita quando ela tem uma visão política, religiosa ou familiar diferente da dele, sem ver isso como um ataque ao ego dele. Esses pequenos detalhes invisíveis são como gotas de água batendo na pedra. Com o tempo, eles esculpem um monumento de respeito inquebrável. E aqui chegamos a um fato que choca muita gente. Você não precisa ser perfeito para ser um homem de alto valor. A perfeição não existe. É uma ilusão do Instagram.
Sabe o que eleva o nível de um homem instantaneamente? A capacidade de bater no peito e dizer, eu errei. Quando um menino erra, ele dá desculpas. Ele culpa o chefe, a economia, o trânsito, a esposa, o governo. Quando um homem adulto erra, ele olha nos olhos e diz, você tem razão, fui eu, a culpa foi minha, e eu vou corrigir isso. Essa frase, embora simples, carrega um peso de masculinidade e maturidade que 1000 poesias românticas não conseguem alcançar. Relacionamentos longos quase nunca acabam por causa de um único erro gigante. Eles apodrecem por causa de dezenas de pequenos cortes diários que ninguém tratou. Um sorriso que parou de ser dado. Um muito obrigado esquecido. Uma falta de atenção crônica. Um pedido de desculpas que nunca veio. A distância vai crescendo milímetro por milímetro, até que os dois estão dormindo na mesma cama, mas vivendo em galáxias diferentes. Mas aqui vai a grande pergunta de $1 milhão. Preste atenção, pois este é o ponto central deste vídeo. Se tudo isso que eu falei faz sentido, se a calma, a escuta, a assunção de responsabilidade são tão vitais, por que tantos homens falham em aplicar isso? Por que homens inteligentes destroem seus relacionamentos? Porque existem caras que não são ricos, não têm corpo de modelo e ainda assim entram em uma sala e comandam respeito absoluto, enquanto outros com carros importados são tratados como piada pelas costas? A resposta está na diferença entre motivação interna e motivação externa. O homem que vive em busca de validação externa é um escravo. Se as pessoas o aplaudem, ele se sente um deus. Se o criticam, ou se a esposa não dá o carinho que ele queria naquele dia, ele desmorona, fica agressivo e entra em depressão. O homem estoico constrói o seu valor de dentro para fora. Ele não precisa de uma plateia o aplaudindo para saber quem ele é. Imagine um homem chegando do trabalho. Ele não recebe uma recepção calorosa. Se ele vive por aplausos, vai se sentir injustiçado e arrumar briga. Mas se ele faz o que faz porque ele tem princípios, porque prover, proteger e ser forte é o dever que ele assumiu consigo mesmo, o comportamento alheio não destrói o seu humor. Isso não significa aceitar desrespeito. Significa que você não entrega o controle remoto das suas emoções para mais ninguém. Havia outro homem que me relatou o seguinte: ele estava frustrado porque a esposa o destratava. Ele se sentia humilhado diariamente, mas ao analisar a vida dele, sabe o que descobrimos? Ele tinha abandonado a si mesmo. Ele parou de treinar, engordou 15 quilos, passava o final de semana inteiro no sofá rolando feed de rede social. Parou de ler, parou de tentar crescer na carreira. Ele esperava que a esposa olhasse para ele com admiração, mas ele mesmo sentia nojo quando olhava no espelho. Como você quer que o mundo te respeite se você não se respeita o suficiente para cuidar do seu corpo, da sua mente e do seu futuro? Ele começou a mudar. Voltou a puxar ferro, cortou hábitos ruins, começou a estudar de novo. E veja só, a postura dele mudou. O tom de voz ficou mais firme. Ele começou a se orgulhar de si mesmo. Meses depois, ele me disse: sabe o que é louco? Minha esposa mudou da água para o vinho. Mas eu entendi que o primeiro a mudar fui eu. Eu me tornei um homem que ela sentiu que valia a pena admirar de novo. O estoicismo nos ensina a focar apenas no que podemos controlar. Você não pode controlar se a sua mulher vai te amar para sempre. Você não pode controlar o trânsito, a economia ou a opinião dos outros, mas você controla a sua reação. Você não pode obrigar ninguém a te respeitar. Mas você pode viver de um modo que faça do respeito a única reação lógica à sua presença. Lembre-se também, o corpo e a mente estão conectados. A biologia importa. Muitos homens acham que estão com problemas conjugais, mas na verdade estão dormindo 4 horas por noite, comendo mal, sedentários e cheios de cortisol estourando nas veias. Você está irritado porque seu corpo está pedindo socorro. Cuide da sua saúde. Um corpo forte abriga uma mente calma. Faça essa pergunta a si mesmo hoje à noite, antes de dormir. Se a partir de amanhã você ficasse completamente mudo, incapaz de dizer uma só palavra e as pessoas só pudessem te julgar pelas suas atitudes, o que elas diriam sobre você? Elas veriam um homem no qual podem confiar a própria vida? Veriam alguém que honra seus compromissos? Veriam alguém emocionalmente equilibrado? Pare de se perguntar:
Como eu faço para ela gostar de mim? Comece a se perguntar: como eu me torno um homem digno do meu próprio respeito? O respeito constrói. O amor. O homem mais magnético e atraente da sala nunca é aquele que faz mais barulho, nem o que se exibe mais. É aquele que carrega um oceano de paz e força dentro de si. Suas palavras têm peso porque suas ações falam muito mais alto. Se você chegou até este ponto do vídeo, você faz parte de uma minoria de homens que realmente buscam a excelência. Não saia daqui sem deixar a sua marca. Vá aos comentários agora e escreva a seguinte frase: o respeito começa de dentro. Escreva isso como um pacto com você mesmo a partir de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com aquele amigo que está precisando ouvir algumas verdades. Nós temos muito mais conteúdos vindo por aí, unindo sabedoria estoica e psicologia prática para construir homens mais fortes, relacionamentos mais maduros e vidas com verdadeiro propósito. Um grande abraço, mantenha-se firme e até o próximo vídeo.